Como ajudar alguém sem ser sugada por ela? Você já viveu isso alguma vez na sua vida? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou Anita Gomes, sou terapeuta de mulheres, trabalho apoiando mulheres nos seus processos de autoconhecimento com gentileza. E hoje eu vim trazer esse tema que me faz muito sentido sobre ajuda, apoio, sobre como ajudar alguém sem ser engolido por essa pessoa, sem ser engolida, sem ser sugada por essa pessoa. Eu vim trazer esse tema porque é um tema que eu lido há muito tempo na minha vida e é um tema que muitas mulheres trazem para o consultório como uma das suas dificuldades. Então trouxe esse tema aqui para compartilhar um pouquinho. Me diz uma coisa, você já sentiu que quando você ajuda alguém, você se sente esgotada energeticamente falando, ou muito cansada? Ou você já sentiu que nessa parceria de ajuda, né, quando você ajuda alguém, ou a pessoa que você está ajudando, ela não está muito afim, ou que ela não está muito colaborativa, ela não está entregando a parte dela? Uma outra forma, uma outra coisa que talvez você já tenha sentido é, você já sentiu ingratidão, já sentiu que o outro estava sendo ingrato diante de um apoio que você estava dando, diante de ajudar alguém? Então, se você já passou por algumas dessas situações, te convido para ficar até o final desse vídeo, conversar um pouquinho comigo e aprofundar esse olhar. Bom, queria dizer para vocês que esse é um tema muito familiar para mim, um tema que me acompanha desde menina. Eu venho de uma família kardecista que sempre esteve engajada nas causas sociais, nas causas de caridade, fazer caridade. Eu venho de uma experiência em escola de freira ao longo de muitos anos, então eu também sempre estive muito envolvida com as causas sociais, campanha da fraternidade. E na minha própria casa, sempre foi muito estimulado que a gente apoiasse, que a gente ajudasse, que a gente fosse proativo nesse sentido, de oferecer ajuda, de ser colaborativo, né? Então, esse é um tema que me acompanha e logo que eu comecei o meu processo de autoconhecimento, esse foi um dos temas que mais me pegou, porque eu me dei conta que a forma como eu ajudava não era a melhor forma. E é sobre isso que eu queria falar. Então, se você já sentiu que ajudou alguém e se sentiu sugada ou exaurida, eu vou sugerir que você olhe para 3 situações específicas. A primeira delas é, a pessoa que você está ajudando, ela pediu ajuda para você? Ela te pediu ajuda? Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. Se a pessoa te pediu ajuda, ok. Agora, se ela não pediu, talvez você esteja invadindo um espaço que não te cabe. Então, se ela não pediu ajuda, a minha sugestão é que você se retire. Talvez seja por isso que esteja te demandando tanto. Agora, se essa pessoa te pediu ajuda para você, aprendi com uma pessoa muito querida a fazer 3 perguntas sempre que alguém me pede ajuda. E trago isso comigo desde então. A primeira é, eu posso ajudar? Eu posso fazer isso que me foi pedido? A segunda é, eu devo fazer isso que me foi pedido? Esse lugar do dever, ele é muito intuitivo. Então, eu devo fazer isso que me foi pedido? E a terceira coisa é, eu quero ajudar essa pessoa? Eu quero fazer isso que ela me pediu? Então, essas 3 perguntas sempre me apoiam quando vem um pedido de ajuda. Mas antes delas, tem essa primeira pergunta que é, a pessoa me pediu ajuda? Isso é muito importante. Quando a gente oferece ajuda para alguém sem que ela tenha pedido, sem que ela tenha nomeado, é muito provável que a gente esteja ali passando um limite, entrando num campo que não nos cabe. E isso não é legal. Isso tira o poder do outro, isso tira a responsabilidade do outro e muitas vezes a gente sim vai se sentir sobrecarregada. O segundo ponto que eu quero trazer aqui, você conhece as suas necessidades? Você tem clareza de quais são as suas necessidades? Você tem para dar? Para mim, a metáfora mais bonita da ajuda, a imagem que mais me inspira sobre ajuda é aquela imagem da máscara de oxigênio
quando a gente recebe essa orientação no avião, né? Quando a gente voa de avião, viaja de avião, a orientação é: coloque primeiro a máscara em você, para só depois você colocar em outra pessoa. Então, você está colocando a máscara primeiramente em você? Você está se priorizando? Você está atenta às suas necessidades? Então, essa é uma investigação muito importante, porque às vezes eu estou cuidando da necessidade de alguém sem ter a menor noção de qual é a minha real necessidade. O que eu preciso? Será que eu estou precisando de ajuda? Então, essa segunda pergunta, ela é fundamental para a gente ajudar alguém, tendo consciência do que eu tenho para oferecer, né? De quais são os recursos que de fato eu tenho para apoiar alguém. E o terceiro ponto que eu gostaria de trazer aqui, luz, para esse tema da ajuda é: eu tenho consciência dos meus limites, eu sei quais são os meus limites, porque se eu não sei quais são os meus limites, eu não consigo entender quando que eu tô dando demais, quando que eu tô oferecendo mais do que eu tenho para dar. E se eu conheço os meus limites, aí sim eu posso comunicar os meus limites. Eu posso dizer: olha, tá pesado demais, ou até aqui eu posso te dar, daqui para frente eu não consigo. Então, conhecer os nossos limites é muito importante quando a gente entra numa relação de ajuda. E essas são as 3 provocações que eu queria deixar nesse vídeo de hoje. A primeira é: a pessoa me pediu ajuda, sim ou não? Se sim, eu quero, eu posso ou eu devo? Eu quero, eu posso, eu devo ajudar? A segunda é: eu conheço as minhas necessidades, eu tô atenta, eu tô cuidando das minhas necessidades? Eu tô colocando a máscara de oxigênio primeiro em mim ou não? Ou eu tô colocando, querendo salvar todo mundo, cuidar de todo mundo, mas eu não tô me cuidando? E a terceira é: você conhece os seus limites? Você sabe quais são as suas bordas? E se sim, você consegue comunicar para o outro quais são esses limites? Olha, até aqui eu consigo, daqui para cá, não. Então, eu espero que essas sugestões, essa conversa, ela te inspire de alguma forma. E se você tiver qualquer outro tema que você queira conversar comigo sobre, me manda aqui nos comentários, me manda mensagem no direct do Instagram, é um caminho mais direto para mim. Eu estou disponível por aqui se você quiser aprofundar nos seus processos de autoconhecimento. Até!